Olá pessoal, encerramos a aula passada falando sobre a instrumentalidade do processo, ou seja, o direito processual serve de instrumento para o direito material. É o meio pelo qual o direito material se realiza. A partir de agora, abordaremos um assunto de extrema importância, que são os princípios gerais do direito processual. São verdadeiros nortes, diretrizes que precisam ser observadas pela ciência processual. Alguns princípios aplicam-se a toda a sistemática processual, seja para o processo civil, para o processo penal ou ainda para o processo do trabalho. Outros, porém, se adequam apenas a alguma espécie processual, como veremos. Pois bem, vamos à lousa. O primeiro princípio, e um dos mais importantes para a ciência processual, é o denominado princípio da imparcialidade. De acordo com esse princípio, o juiz, o órgão jurisdicional, ao tomar para si a função de resolver os conflitos, deve agir com neutralidade, imparcialidade. O juiz não pode ser tendencioso. A imparcialidade deve ser inseparável do órgão jurisdicional, isto é, a imparcialidade do juiz é pressuposto para que a relação processual se instaure com validade. Imparcialidade, senhores e senhoras, é um atributo de alguém que não é parcial. Isso significa que o juiz deve ser justo, equitativo e neutro. O juiz deve se colocar entre as partes e acima das partes. Essa é a primeira condição, como eu disse, para que uma relação processual seja considerada válida. Muita atenção! Ao falarmos que o juiz deve agir com neutralidade, nós temos algumas consequências. Ok? Primeira dessas consequências. Venham comigo na lousa no mesmo slide. Artigo 5º, inciso 53 da Constituição da República, diz o seguinte: ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ora, ao dizer que ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente, a Constituição consagra o princípio do juiz natural, que é um desdobramento do princípio da imparcialidade que estamos estudando. O princípio do juiz natural vai dizer duas coisas. Primeiro, só vai julgar o órgão que estiver investido na função jurisdicional, de acordo com as normas da nossa Constituição, da nossa legislação. Noutros termos, só vai julgar o órgão, o juiz que tiver competência para tanto. E quando falamos em competência, nós não estamos falando se o juiz é bom ou ruim. A competência, meus caros, nesse caso, trazida pela Constituição, pela legislação, vai dizer se aquele juiz tem autoridade para resolver aquele caso específico. Entendam, caso vocês ouçam alguém falar que o juiz fulano de tal é incompetente para resolver um conflito, isso não quer dizer que o juiz não tem capacidade, que ele não tem estudo ou instrução para solucionar aquele caso. Isso quer dizer que a Constituição diz que o conflito deve ser julgado, decidido, por outro juiz, e não por fulano de tal, por ele ser incompetente. Exemplo. Em casos que envolvem imóveis, uma casa ou um terreno, a Constituição vai dizer que será competente para resolver eventuais conflitos em relação a esse imóvel o juízo da circunscrição do bem, ou seja, o juiz que esteja investido em jurisdição no município ao qual pertença o imóvel. Logo, se eu tenho um lote no município de Montes Claros, norte de Minas Gerais, e um vizinho, por algum motivo, não concorde com o limite do imóvel, talvez por achar que eu esteja invadindo o terreno alheio, ele vai ter que propor uma ação, uma demanda, na jurisdição do município de Montes Claros, porque é lá que o imóvel se encontra. Assim, se esse vizinho entra com uma ação para discutir essa questão no município de Januária, o juiz de Januária será considerado incompetente. Incompetente não porque ele não tem gabarito para resolver o problema, não porque ele é fraco ou ruim, mas porque a legislação disse que a competência, nesse caso, é da jurisdição de Montes Claros. Ok? Pois bem, recapitulando. Dissemos que o princípio do juiz natural nos diz duas coisas.
A primeira é que o juiz do caso deve ser dotado de competência, né? Isso está lá no artigo 5º, inciso 53 da Constituição de 88. E continuando, segundo o desdobramento do juiz natural. Voltemos à lousa e no mesmo slide. Vejam o que diz o inciso 37 do mesmo artigo 5º da Constituição de 88. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. Bom, não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que isso quer dizer? Ora, isso quer dizer, meus caros, que a competência é pré-definida pela Constituição ou pela lei. Ou seja, antes mesmo do conflito surgir, já há uma jurisdição pré-estabelecida para resolver um eventual problema. Noutras palavras, não será permitido constituir um juízo ou um tribunal para aquela situação específica, tendo em vista que o juízo é, como eu disse, pré-estabelecido. Observem a importância dessa garantia. Isso evita que se crie um órgão jurisdicional, um tribunal tendencioso, imparcial, tendo em vista o seu pré-estabelecimento. Essas duas consequências que acabamos de falar, trazidas pelo princípio do juiz natural, garante a imparcialidade do juiz. A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes, que têm o direito de exigir um juiz imparcial, embora o mais técnico atualmente seja falar em neutralidade. Ok? Próximo princípio, lousa. Princípio da igualdade. Vejam o que diz o caput do artigo 5º da nossa Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Daí em diante, temos vários incisos que buscam garantir essa igualdade. Trazendo a igualdade para o campo processual, o princípio da igualdade vai dizer que as partes e procuradores do processo devem ter um tratamento igualitário. Ora, se o juiz concedeu um prazo de 10 dias para o autor se manifestar sobre um determinado assunto, é justo que o mesmo prazo seja concedido à outra parte, correto? A ideia de tratamento igualitário. Princípio da igualdade no campo processual é isso que acabamos de falar. A questão, meus caros, é que a igualdade absoluta, também chamada de igualdade perante a lei, igualdade formal, nem sempre é justa. Você tratar as pessoas exatamente igual pode ser injusto, porque as pessoas são desiguais. E foi em virtude desse entendimento que o conceito de igualdade passou a ser calcado na forma substancial, ou, como preferirem, material, são expressões sinônimas. Hoje, a igualdade que almejamos é a igualdade material, substancial, que, a grosso modo, quer dizer o seguinte: tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual, na medida da sua desigualdade. Se por um lado, essa afirmação, ao meu modo de ver, é perfeita, por outro, temos o grande problema de definir qual a medida dessa igualdade. Não é mesmo? Situação polêmica. Poderíamos dar vários exemplos sobre essa igualdade material. Contudo, como estamos tratando da ciência processual, vamos dar um exemplo que se aplica no processo. A Fazenda Pública, a exemplo de um município, tem prazos maiores para se manifestar dentro de um processo, se compararmos com os prazos concedidos a um particular. Isso ocorre porque a Fazenda Pública, normalmente, tem um grande número de processos e poucos procuradores, poucos advogados. E baseado nessa ideia de igualdade material ou substancial, que o legislador criou essa diferença. Vejam que interessante. Os senhores e senhoras acabam de ver um tratamento desigual para buscar uma verdadeira igualdade. Esse tema é um pouco complexo, né? Poderíamos ficar aqui horas discutindo sobre exemplos de igualdade material, bem como se elas são justas ou não. Porém, esse não é o nosso objetivo nesse momento, né? Dúvidas, como de praxe, devem ser encaminhadas para os fóruns de discussão. Por hoje é só, obrigado pela atenção e até breve.